Maurivan Galdino Costa falando. Esse é o meu mais novo programa, o Evangelho é Sobrenatural. Você crê no sobrenatural? Você crê, por exemplo, que Deus é real? Que Ele interage com você? Você crê que anjos de Deus prestam serviço àqueles que hão de herdar a salvação? Você crê que demônios são espíritos malignos e fazem muito mal aos seres humanos e, à medida que a pessoa crê no Evangelho, pode expulsar esses demônios? Você crê, por exemplo, que curas maravilhosas, milagres, chamados prodígios, podem acontecer conosco? Você crê que Deus pode falar através de sonhos, visões, revelações? Se você crê, este programa é feito para você. Se você não crê, eu também te convido para fazer parte, para ouvir, para entender algo que você ainda não entende. Este programa será recheado de verdades maravilhosas, fatos incontestáveis, porque nós vamos trazer pessoas para contarem histórias reais, acontecimentos verídicos porque aconteceram com elas. Eu vou contar também algumas histórias muito reais na minha própria vida. O Evangelho é sobrenatural. Sabem por quê? O Evangelho é sobrenatural porque ele não conta histórias, ele faz histórias. O Evangelho é sobrenatural porque ele não é teórico, ele é funcional, ele é prático, ele funciona. Te convido, se inscreva neste canal e faça parte do Evangelho Sobrenatural. Como é o primeiro programa deste novo canal, eu não trouxe ninguém hoje ainda para entrevistar, vamos ter muitas entrevistas, mas hoje eu também não vou falar de mim, apesar de eu ter muitas histórias e contarei num outro momento, num outro programa. Eu quero falar da minha avó, eu quero contar um pouco a história em alguns relatos da minha avó. Por quê? Porque eu sou geração dela e é uma das pessoas aqui na Terra, do meu tempo, da minha história, que me trazem lembranças de um evangelho sobrenatural, de um evangelho prático, de algo que está além de uma religiosidade, de rituais, de cultos ou apenas histórias inverídicas. Minha avó nasceu em 1901, portanto uma geração bem anterior à nossa aqui, mas eu tive a honra e o privilégio de conhecê-la. Tive a honra e o privilégio de ouvir algumas histórias da boca dela. Tive a honra e o privilégio de ouvir minha avó orando orações fervorosas, pregando o Evangelho para pessoas com o rosto dela brilhava. Eu lembro que minha avó muitas vezes ia aconselhar alguém, dar um conselho para que a pessoa aceitasse Jesus e ela usava o texto de Efésios 5,14. E eu lembro ainda do tom de voz que ela usava. Ela dizia: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ela usava esse tom de voz. Minha avó não era evangélica porque ela não conhecia o Evangelho. Ela foi criada naquele tempo dentro da religião romana ou católica romana. Ela fazia imagem de escultura, ela reformava a imagem de escultura, pintava a imagem de escultura. Bom, resumindo a história, a minha avó, depois de um tempo, conseguiu um exemplar da Palavra de Deus. Ela começou a ler a Palavra de Deus e a vida dela mudou. Depois ela vai trabalhar na casa de famílias que conheciam o Evangelho e ela ali se converte, ela se entrega ao Senhor lendo a Palavra de Deus e a história dela começa a ter muitos momentos sobrenaturais. A minha avó conta que um dia ela e o meu avô, eu não cheguei a conhecê-lo, eles tinham vendido um sítio, uma pequena propriedade e naquele tempo, sem bancos, eles guardavam dinheiro dentro de casa. E ela tinha vendido um sítio e alguns ladrões foram lá para roubar, o seu dinheiro. E quando ela estava dormindo, já madrugada, dormindo, aquelas casas compridas, de corredores compridos da época antiga, ela estava dormindo e ela disse que uma mão bateu assim sobre o ombro dela e dizia: Maria, Maria, tem alguém abrindo a porta. Ela ouviu a voz, certamente de um anjo do Senhor. Maria, Maria, tem alguém abrindo a porta. Ela acordou e as pessoas, os ladrões estavam na porta lá depois de um corredor longo, ali abrindo bem devagarinho, porque iriam lá abrir, chegar de surpresa, matar, roubar, etc.
E ela acordou então meu avô, chamado Pedro, e disse, tem alguém aí querendo entrar na nossa casa. Meu avô pegou logo a espingarda, ela disse não. E ela chegou, não deixou o avô ali se precipitar com a espingarda, e ela então começou, do lado de dentro, claro, né, conversar com os ladrões e disse, olhem, e começou, vocês estão aqui tentando entrar em minha casa porque pensam que nós temos dinheiro aqui. É verdade que nós vendemos um sítiozinho, mas olha, eu paguei a fulano, aqui nós não temos nenhum dinheiro. Portanto, vocês só vão se frustrar aqui nesse assalto e vão cometer crimes. Mas eu quero dizer a vocês que existe um Deus, o Deus que me guarda, o Deus que nos guarda e o Deus que protege, o Deus que tem anjos aqui comigo. Vocês não vão se dar bem fazendo isso. Portanto, eu lhes aconselho, aceitem o Evangelho, recebam Jesus, saiam desta vida, não queiram o que é dos outros. E mesmo assim, hoje nós não temos nada aqui. E ela então começou a falar do amor de Deus e aqueles ladrões foram ali mudando de ideia e foram embora. Isso é evangelho sobrenatural, porque se aquele anjo não tivesse batido no ombro da minha avó, eles seriam pegos de surpresa na calada da noite, ali com uma arma ali sobre a cabeça deles. Talvez eles tivessem matado com algum facão, algumas armas que eles usavam. O evangelho é sobrenatural porque Deus fala conosco. Você vai ouvir histórias que Deus fala e Deus protege. O Evangelho é mais do que rituais, o Evangelho é isso. O Evangelho é Deus falando conosco, é Deus enviando anjos, é Deus fazendo pessoas mudarem de ideia, transformando seus corações, como fez com aqueles ladrões. Nesse programa nós vamos ouvir muitas histórias. Num tempo moderno como o nosso, num tempo de ecumenismo, de facilidades, onde as pessoas não ligam para Deus, não ligam para as coisas sobrenaturais, é tempo de ouvirmos o Evangelho que nos acorda de manhã, nos acorda de madrugada, que nos livra de ladrões, de homens malignos, que faz grandes coisas acontecerem conosco. Este é só um comecinho do meu programa, eu não quero me alongar nele. No próximo programa eu vou falar algumas histórias que aconteceram comigo, e histórias maravilhosas. E eu vou contar algumas histórias de livramentos, de bandidos, de coisas que realmente aconteceram comigo, e você vai entender por que o Evangelho funciona. Deus te abençoe, conto com você para se inscrever no canal, para compartilhar e convidar pessoas. Vamos ouvir esse programa e ele vai ser muito conhecido, porque as pessoas vão entender que o Evangelho não é só sentar num banco de igreja, ouvir uma palavra que não funciona para eles. O Evangelho é sentar num banco de igreja sim, ouvir o Evangelho que funciona para eles, chegarem em suas casas, chegarem em seus trabalhos, chegarem em seus ambientes escolares e mostrar Jesus, um Jesus que é verdadeiro, que é real, que funciona. Deus te abençoe.